a ler tarô e como iniciar essa jornada, como, né, escolher o teu primeiro deck, como entender aí quais os primeiros passos que você precisa dar para iniciar aí o teu caminho dentro do tarô. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tainá Keller, eu sou cartomante e professora de tarô e auxilio aí várias mulheres que estão fazendo sua transição de carreira, que estão começando na área do tarô e também estão aí fazendo o seu processo de compreender as cartas ou que já estão lá no nível avançado e querem alavancar o seu negócio, colocar sua identidade no mundo e mostrar o seu diferencial. Então, a minha mentoria e os meus cursos de tarô, eles têm para todos os níveis e eu estou aqui para te auxiliar. Então, vamos ao que interessa, o que eu ensino também lá dentro da minha mentoria, o que eu faço para as minhas alunas, que eu acho muito importante. Primeiramente, escolher o primeiro deck. O que que é um deck de tarô? Sim, isso é importante falar, porque quando eu comecei na cartomancia, eu não sabia nem que era um deck de tarô. O tarô ele faz parte da minha vida desde a minha infância, mas esses nomes profissionais, esses entendimentos, essas direções que a gente vai tendo profissionais, eh, quando a gente começa a trabalhar com o tarô, a gente não escuta quando a gente vai fazer uma consulta de tarô, né? A gente escuta a leitura, a gente percebe as cartas, a gente vê as cartas, a gente vê os significados ali que a pessoa está passando pra gente, mas a gente não vai entender o que que é um deck de tarô. Então, o deck de tarô ele é composto por 78 cartas, sendo elas 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores, tá? Os arcanos nada mais são do que arquétipos, do que situações que representam áreas ou momentos da nossa vida, tá? Então, esse é um papo para um outro vídeo, mas só para dar uma pincelada aqui para vocês. Então essas 78 cartas, elas vão trazer vários cenários pra gente, e a primeira coisa que a gente precisa fazer para se conectar com o nosso deck é gostar daquilo que a gente está vendo, né. O meu primeiro deck de tarô foi esse aqui, o tradicional Rider-Waite, tá. É um deck simples, era um deck, assim, que eu tinha condições de comprar naquele momento, foi meu primeiro deck, assim, eu tenho um amor por ele, inclusive. E agora eu tenho uma infinidade de decks na minha mesa, mas eu não sabia nem o que significava deck. Eu lembro que eu pesquisei na internet o que é um deck de tarô. Sim, gente, eu pesquisei isso e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Hoje eu direciono tantas pessoas, sabe? Eu acho que é tão importante a gente começar ali, né, dando a mão e começando a dar as primeiras engatinhadas, depois os primeiros passinhos dentro da cartomancia. E não é vergonha para ninguém aprender, né? Por isso que eu convido você a aprender, a estar aqui presente, se desenvolvendo. Se você está aqui nesse vídeo, significa que você quer aprender, né? Então, primeira coisa é você se identificar com as cartas, né? Você olhar para aquele deck e você perceber, nossa, eu vou amar abrir esse tarô. Eu vou amar fazer uma leitura com essas cartas, né? E hoje o meu queridinho, assim, né, o tarô que eu mais estou amando utilizar, eu uso muito baralhos de entidades, né? Mas quando eu utilizo o tarô tradicional mesmo, eu tenho utilizado o tarô de Thoth, gente. Olha essas ilustrações aqui. Olha essa ilustração da Roda da Fortuna. Se não é o máximo, né? Essas cartas aqui, e ele em si, né? O verso dele é lindo também. E eu estou apaixonada por ele. Ele tem várias simbologias, inclusive da cabala, ele tem várias mensagens, dos signos ali, dos planetas, tem algumas escritas embaixo em determinadas cartas. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é olhar para o deck e falar: "Eu vou ter afinidade com esse deck". Esse deck aqui foi um deck que eu ganhei, né, eu ganhei de presente logo que eu comecei no tarô, acho que foi um ano depois que eu comecei, e eu amo esse deck aqui também. Eu me identifico muito com ele. Mas hoje, né, eu tenho o tarô de Thoth, que foi uma aquisição minha, que eu adoro, eu tenho o tarô dos orixás ali também que eu gosto muito, mas é algo que eu olho para a mesa e eu sinto prazer em estar abrindo, né. Então é algo que você precisa se conectar, que você tem que ir lá pesquisar o teu deckzinho de tarô, e mesmo que seja um valor acessível, esse deck tem vários decks de valor acessível para você começar, depois você vai adquirindo aqueles que você tanto quer, e se você tem a oportunidade de comprar um deck de valor mais elevado agora, você compra, mas eu não vejo necessidade nisso, tá, você pode comprar um deck de valor bem acessível, mas você tem que olhar e falar: "Nossa, eu vou amar abrir tarô com esse deck". Primeiro ponto, é isso, tá. Segundo ponto,
Quando a gente vai fazer uma leitura de tarô, existem os significados tradicionais das cartas, né? Que são os significados base. Então, por exemplo, a roda da fortuna fala de mudança, fala de um novo ciclo, fala de mudanças rápidas, fala de uma nova etapa da vida da pessoa, fala também de muitos pensamentos, né? De muitas informações, de mensagens. Mas o que que eu sinto quando eu vejo a carta? Então, você vai trazer um significado geral, né, é o significado que todo mundo sabe, qualquer pessoa que pesquisar na internet vai ter esse significado, mas o que que vai fazer a tua leitura ser única? A forma que você vai observar a ilustração dessa carta, tá? Então, aqui já vem um trabalho intuitivo e também de confiança no que está vindo para você. Por quê? Ó, isso aqui é uma aula da minha mentoria, hein? Já pega papel e caneta para anotar. Porque muitas vezes, quando a gente começa a ler tarô, a gente sente insegurança porque a gente quer acertar. E tarô não é acerto e nem erro. Tarô é interpretação e conexão intuitiva. Qualquer pessoa, mesmo que não desenvolva espiritualidade, pode ler tarô. Mas o que vai fazer o teu diferencial na hora da leitura é você confiar no fluxo que aquelas cartas estão trazendo para você. Então você vai olhar a carta da Roda da Fortuna e você vai perceber, nossa, essa carta aqui que eu tô olhando agora, inclusive, né, a Roda da Fortuna do Tarot de Tote, ela tem uma esfinge, né? Ela tem muito movimento assim, e causa até uma energia, assim, de se sentir um pouco perdido, sabe. Parece às vezes que essa roda tá deitada, às vezes que ela tá em pé, e ela tá em parece que ela tá em movimento. Então o que que isso me traz? As mudanças na vida dessa pessoa pode ser que estejam trazendo para ela um certo senso de responsabilidade, pode também, aqui a gente tem o símbolo de Saturno, e isso pode estar trazendo para ela uma energia de estar perdida porque é uma nova fase. Então essa pessoa pode estar se sentindo perdida porque tem uma nova fase na vida dela começando. Mas isso é o que essa carta está me dizendo para essa leitura específica. Agora vocês olham a carta da Roda da Fortuna do Tarô das Bruxas. Já mudou, entende? Essa carta do Tarô das Bruxas, ela tem os 4 elementos, tá? Tem copas, ouros, paus e espadas. E ela mostra já uma energia um pouco mais leve, uma energia um pouco mais estável. Não é uma roda girando, é uma roda ali que está parada, mas que mostra que tem alguns movimentos acontecendo. Mostra que tem algumas mudanças acontecendo em todas as áreas dessa pessoa, mas que são mudanças que, por mais que sejam mudanças rápidas, são mudanças que estão trazendo uma certa estabilidade para ela. Ponto. Agora, a carta do tarô de Rider-Waite. Olha essa carta aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas enfim, é do tarô tradicional. E ela tem vários movimentos também. E vocês estão vendo que tem aqui uma. Eu não sei o que que é isso, na verdade. Não sei exatamente o que que é, mas parece um. Tem a esfinge ali em cima, um anjo. Ela lembra bastante, inclusive, a carta do Tarot de Tote, é bem parecida. Só que aqui tem umas nuvens ali, sabe? Então me remete um pouco às dúvidas, a um pensamento um pouco confuso. Vocês estão entendendo que tem 3 cartas da Roda da Fortuna, que inclusive essa vai ser a capa do meu vídeo. Vou até fazer assim para tirar o print depois. Esse vai ser o print. Tem 3 cartas da Roda da Fortuna e as 3 cartas são totalmente diferentes. O que que eu quero dizer aqui para vocês? Primeiro, anota aí. Escolher o deck que chamar sua atenção, as ilustrações que chamar tua atenção. Que você vai olhar e falar, nossa, eu vou amar abrir esse deck. Segunda coisa, trazer os significados gerais dessas cartas, né? Entender os significados gerais dessas cartas. Terceiro, confiar no que você sente quando você olha para a ilustração dessas cartas. Nenhuma carta vai ser igual. Cada deck tem uma ilustração e cada deck vai trazer para você uma informação. Então a base vai ser os significados gerais, sim, mas cada carta, a Roda da Fortuna, ela não vai ser o mesmo significado para todas as pessoas
em todas as leituras. O que que a roda da fortuna significa na área profissional, na área de relacionamento, na área da espiritualidade, na área da saúde, na área dos negócios, da tomada de decisão, das mudanças de vida para a pessoa A. E o que que ela significa para a pessoa B. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente abre o tarô, a gente tem os significados gerais, a energia das cartas, e a gente também tem a energia que está vindo do campo daquela pessoa, né? Que é o que aquela pessoa precisa saber naquele momento, né? Então, você vai sentir que isso vai se apresentar para você. A questão de sentir esse campo é com o tempo. Então, você vai desenvolvendo isso, você vai trabalhando isso, você vai se conectando, e a cada passo que você vai se desenvolvendo dentro do tarô, você vai percebendo que isso vai ficando cada vez mais fácil. Mas uma dica de ouro que eu vou dar para você que está começando agora a ler tarô, se você está aprendendo sozinho, inclusive, é você confiar na intuição que está vindo para você, porque pode não fazer sentido nenhum para você, mas para aquela pessoa que está te escutando vai fazer. Quantas vezes eu abri o tarô e para mim não fazia sentido nenhum que eu estava falando para a pessoa. E a pessoa me mandou um áudio falando: "Tainá, era exatamente isso que eu precisava escutar, você falou detalhes para mim que só eu sabia, que eu não compartilhei com ninguém". Vocês estão entendendo? Então é trazer esse feeling, trazer essa fluidez para a leitura. E como que traz isso? Com a gente se desenvolvendo, tá? Então, escolha o seu deck, olha, né, com carinho, escolha com carinho, perceba que deck que você vai gostar de abrir, de trazer essas informações, olha, se conecta com ele, conversa com ele. Quando ele chegar, olha as cartas, sabe? Se conecta com as cartas, né? Perceba o que que essas cartas querem te dizer. Tira uma carta por dia, dica extra. Tira uma carta por dia e olha essa carta. Esse é um exercício que tem na minha mentoria também. Olha essa carta e percebe o que que ela está querendo te trazer, o que que ela está querendo te dizer naquele dia. Mas sem os significados gerais, apenas com o teu sentimento. O que que tu sente, né? Escreve ali 3 sentimentos positivos e 3 sentimentos desafiadores para o teu dia por carta. Aí você vai se conectando com o teu deck e isso vai fazendo você criar um relacionamento, uma intimidade com as cartas, e quando você for ler e vir um feeling para você do que você está vendo, além dos significados gerais, é isso que vai fazer a tua leitura ter a tua identidade, a tua autenticidade. Porque leitura de tarô não existe cartilha, não existe certo, não existe errado, não existe receita. Existe a gente aprender, se desenvolver, estudar, sim, mas colocar também a nossa essência naquela leitura. E se você quer aprender a colocar a tua essência, se desenvolver com a cartomancia, né, se desenvolver como profissional, atender os teus clientes, depois desenvolver outras pessoas, eu te convido a conhecer a minha mentoria de tarô. Eu tenho mentorias do básico ao avançado, nível intermediário e nível avançado para quem já atua com a parte de cartomancia, mas quer estruturar o próprio negócio, quer ter uma profissional direcionando ali, trazendo insights, trazendo novas ideias e colocando a própria identidade ali dentro da área profissional. Tem o nível básico para você aprender todos os arcanos, como vender teu trabalho, como fazer leitura, como entender as cartas. Você sai do zero ao avançado no nível básico, e o intermediário é para quem já está ali aprendendo sozinho, mas quer ir para o nível avançado. Combinado? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo e me conta aí se você está estudando tarô, se você está aprendendo, se você já sabe, se você está se desenvolvendo, me conta aí como que tá. Combinado? E a gente se vê no próximo vídeo.